Eles dizem assim, os homens são melhores reconhecidos pelas razões descobertas por eles mesmos. A gente nunca é convencido pelo outro. A gente se convence se convencer aqui dentro da cabeça. Se eu me convencer. Então, assim, isso é muito importante. Você, como um profissional que atende o agricultor, o produtor, o seu cliente, precisa entender isso. Eu não vou convencer ele pelo que eu tenho para dizer. Mas eu tenho que ajudar ele a me dizer o que ele precisa e aí a gente resolve o problema. Então, vamos entender isso, certo? O que é benefício? Eu gosto muito do exemplo da xícara. Utilizo há muitos anos, porque é um exemplo simples de a gente entender o que eu quero dizer, tá bom? Então assim, ó, eu posso dizer assim, ó, esta xícara de café tem uma alça, e aí eu quero vender essa xícara para você. É uma boa argumentação? Sim ou não? Não. Por quê? Todas as xícaras têm alça e talvez você não esteja preocupado com a alça da xícara, entendeu? A xícara e a alça, na verdade, a alça é uma característica, e as características dos produtos necessariamente não vendem. É como se eu dissesse para vocês assim, olha aqui, ó, esse produto aqui tem um amplo espectro de ação. Imagina o cara estar lá no balcão, pega essa caixinha e diz assim, nossa, fica tranquilo, isso aqui tem um amplo espectro de ação. E o agricultor fica pensando assim, o que é isso? Porque é uma característica do produto. Características não vendem. Presta atenção nisso, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez cheguei numa concessionária de automóvel para olhar um automóvel e o vendedor me perguntou assim, o senhor já conhece tal automóvel? Eu disse não. Daí ele me disse assim, então vem comigo. E eu fui. Eu tinha tempo. E ele ficou 1 hora me falando sobre características do automóvel. E era uma concessionária da Mitsubishi. Então ele me mostrou, como é que é, o Lancer, né? 1 hora eu tive uma aula de Lancer. Quando ele terminou de explicar, eu disse assim para ele, pois é, mas eu estava dando uma olhadinha naquela caminhoneta ali que eu queria olhar. O cara murchou, porque ele gastou todo o tempo dele me mostrando o carro que eu não estava afim de conhecer. E eu fiz isso meio que para testar ele. Né? Tu não teve uma ASX? Sim. Eu queria conhecer a tua caminhoneta. Pronto. O cara quis me mostrar o Lancer. Certo? Mas provavelmente ele foi num curso, tipo esse curso que vocês tiveram agora com o Daniel, na área deles, e ele teve lá provavelmente um curso espetacular de técnicas sobre o Lancer. E ele precisava falar sobre... Então toma cuidado, que às vezes a gente quer vender a alça da xícara para o cara que não está dando valor para a alça da xícara. Certo? Vamos entender o cliente. Né? Vamos melhorar aqui. Ó. Esta xícara de café tem uma alça que evitará que você queime os dedos. Opa! Melhorou, não melhorou? Isso vende ou não vende? Não. Aí que está o problema. Isso aí, só ajuda. Mas por quê? Porque, gente, isso aqui a gente vai chamar de vantagem. É uma vantagem, é uma característica que a gente diz assim, a vantagem é aquilo que a característica faz. Então, assim, o que a xícara faz? Ela evita que eu queime os dedos. Mas imagina vocês que vão atender o agricultor, o produtor rural, que tem a mão calejada, ele não está nem aí com pegar a alça de xícara, né? Eu noto isso porque, assim, eu que viajo na estrada, eu chego para tomar café na beira da estrada, os caras servem no copinho, né? Todo mundo que viaja conhece essa história. Eu não consigo pegar o copo. E a minha maior humilhação é daí chega um agricultor que tem a mão calejada, ele pede um café do meu lado e ele pega aquele café e toma com maior tranquilidade. A mão dele não queima, cara. Mas a minha mão, que não é do trabalho duro, pesado, é uma mão fina. Quando eu pego uma xícara ou então um copinho sem alça, eu não consigo pegar. Mas para ele não tem necessidade da xícara. Você percebe? E às vezes a gente está valorizando uma característica do nosso produto que para o agricultor, para determinada situação do agricultor não tem nada a ver. Então vamos lá. Esta xícara de café tem uma alça que evitará que você queime seus dedos enquanto bebe café. Que você disse que gostaria de evitar. Então quando que é um benefício? Quando ele verbaliza. Qual é o diferencial seu que os computadores não terão, que os softwares ultramodernos não terão? É a capacidade de conversar. Você precisa entender o seu cliente. E quando você entender ele, você sabe as dores, os problemas que ele tem, e você vai saber como suprir essas necessidades que efetivamente ele tem. E isto é uma vantagem competitiva que se transforma num benefício. Percebe? Então eu preciso conversar muito com o meu cliente para entender o problema dele. Eu vi que você falou aqui muito, né, sobre aquelas questões técnicas. Então às vezes o agricultor chega lá e diz assim, estou com um problema na minha vaquinha. Se você não explorar o problema, tu pode indicar uma coisa errada, não é verdade, Daniel? Agora aqui a gente começa a perceber, eu preciso ter capacidade de conversar, para identificar tecnicamente a melhor solução para ele.